E agora nós estamos aqui no Jardim São Luís, na comunidade Monte Azul, do ambulatório Monte Azul. E viemos aqui hoje ver sobre a medicina antroposófica. E estamos sendo recebidos aqui pela Meire. Tudo bem, Meire? Tudo bem. Eu sou a Meire, enfermeira responsável técnica da enfermagem aqui do ambulatório Monte Azul. Muito bem. E a Meire vai levar a gente até a Érica, que é a médica responsável técnica do ambulatório. Então a Érica, que é a médica responsável, vai falar pra gente um pouquinho sobre o trabalho deles aqui no ambulatório. Vamos com a gente? Vamos lá, gente. Tchau, Érica. Até amanhã. Bom, gente, agora nós estamos aqui, juntamente com a Érica, coordenadora clínica. Bom dia, Érica. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Lembrando que nós estamos dentro do território São Luís, né, na zona sul de São Paulo, na comunidade Monte Azul. Estamos na comunidade onde está o ambulatório e toda a clínica da Monte Azul, não é isso, Érica? Exato, ambulatório médico-terapêutico da Monte Azul. Monte Azul. E a gente queria conhecer um pouco melhor sobre a medicina antroposófica, né, qual é o segmento dela e qual é o trabalho da Monte Azul junto com a medicina antroposófica. Como que funciona, Érica? Muito bem, eu vou falar então rapidamente da antroposofia e a medicina antroposófica, que é uma medicina baseada nos conceitos filosóficos do Rudolf Steiner. É uma medicina que vem desde o início do século XX, é de origem europeia, o berço é na Suíça. E a filosofia do Steiner, ele considera basicamente o ser humano no âmbito de corpo, alma e espírito. Então, reconhecendo essas interferências na própria fisiologia humana, daí se deriva essa medicina, que é uma medicina ampliada. Então, a gente considera todos os aspectos da medicina tradicional e a gente amplia, além das ciências naturais, a gente amplia para como que esse corpo, como esse organismo está sujeito a outras forças, né? Forças, nossos estados emocionais, as nossas relações no meio ambiente com o ser humano e a nossa própria serenidade e autoconhecimento num nível mais espiritual. Então isso traz uma integralidade da abordagem, né, de diagnóstico, terapêutico e convívio. Então, com base nessa medicina, que já é praticada em mais de 80 países, foi com base nessa medicina, nessa filosofia, que esse ambulatório aqui surgiu em 1979, por iniciativa da pedagoga Ute Kramer. Então a Ute começou a fazer aqui um projeto social numa área extremamente vulnerável e começou a atender de uma forma educacional as crianças que precisavam também de atendimento médico. E aí a Ute, junto com o Dr. Michael Bleit, criaram, através de mutirões da comunidade, um primeiro ambulatório aqui, que começou a atender, e já há 42 anos existe essa prática de uma medicina integral. Então a gente vai entender que a clínica, que a Monte Azul, ela vem numa ação social, numa prática social, a partir de uma medicina antroposófica, que não é social, que a princípio ela não é, mas a Monte Azul trabalha isso atendendo aqui as pessoas. Aí você colocou que ela busca uma medicina ampliada, né? Então, ou seja, além do tratamento alopático que ela faz, ela também vai buscar a causa, tanto do lado espiritual como do lado mental, então ela vai tratar o ser como um todo, não é isso? Isso, exatamente. Na verdade, no começo, essa atitude social que partiu da UTE, ela usou essa filosofia na pedagogia para criar pontes entre as crianças, entre situações sociais diferentes. Ela dava aula na escola Rudolf Steiner e as crianças daqui do bairro procuravam ela, né, perguntando o que ela tinha para dar.
E aí... Só para entender um minutinho, para os alunos poderem entender, essa escola que você citou agora, que a doutora Ruth dava aula, ela é uma escola voltada para a área privada, é uma escola que é aprofundada só na medicina antroposófica, como que é? Sim, essa escola é uma escola Waldorf, é uma escola privada, com esse tipo de pedagogia, uma pedagogia então que usa essa base antroposófica, que é dada por Rudolf Steiner, e ela dava aula. Ela é uma alemã e ela veio para o Brasil em, se não me engano, 1975, ela já estava morando aqui e ela veio para dar aula nessa escola e fazer trabalhos sociais também. E durante essa necessidade dela de atender as crianças aqui da comunidade, ela viu a possibilidade de fazer pontes entre esse abismo social, através da educação. Então ela misturava as crianças e faziam atividades pedagógicas, né? E com o tempo a comunidade foi se desenvolvendo espontaneamente e com uma educação que tem por base a antroposofia, isso foi se criando com essa dinâmica antroposófica. O ambulatório veio para cuidar da saúde das crianças, pelo Dr. Bleich, que é um médico antroposófico também, e à medida que isso foi se desenvolvendo e novos médicos e terapeutas vêm trabalhando aqui desde então, a antroposofia se sedimentou aqui como uma atividade natural. Então, esse ambulatório é um ambulatório que leva em conta as forças curativas, as forças da saúde, não fica só presa na questão de diagnóstico e doença. Então a gente faz esse contraponto, ou a gente amplia, trazendo esse caráter mais integral do ser humano. Hoje o território do Jardim São Luís, ele é cuidado pelo Núcleo de Estratégia de Saúde da Família. Então o SUS hoje dá condições de saúde muito melhores do que na época que isso foi construído. O nosso ambulatório tem uma dimensão bem menor no território, é um ambulatório pequeno, mas as pessoas que têm essa característica de buscar outras formas de tratamento e de conhecimento do seu processo de saúde e doença, vai encontrar aqui um leque de alternativas e terapias e posturas. Bacana. E aí o tratamento que vem pelo ambulatório, pela farmácia, né, do Monte Azul, ele tem baseado em que tipo de tratamentos, que tipo de medicamentos, o que é utilizado, como que é feito esse acompanhamento com os pacientes? O ambulatório então faz esse atendimento com essa visão integral, procurando ver todos os âmbitos que possam estar afetando a pessoa no seu processo de saúde e doença. Existe uma multidisciplinaridade, então a gente tem vários tipos de terapias que possam contemplar seus estados emocionais, seu autodesenvolvimento, e as terapias médicas também, que são remédios que usam propriedades vegetais, animais e alguns metais. Então essas formas de fazer os medicamentos, a gente usa constituintes dos reinos, dos 4 reinos, e eles são preparados e trabalhados de forma dinamizada, de forma fitoterápica, dinamizada, homeopatizada e com alguns processos exclusivamente antroposóficos. Então são alguns processos exclusivos dessa medicina, que são as formas de preparo desse material. Todo esse material, no caso das plantas, são plantas orgânicas, todo esse material é preparado com carinho, com uma atenção especial, e a gente tem alguns parceiros que conseguem nos ajudar em relação a custo de medicamento, e a gente, assim, tem um arsenal grande de opções terapêuticas. Olha, bacana. Então, olha, Zélia, então a gente pode falar que a medicina antroposófica, ela mistura um pouco da aromaterapia, homeopatia, os fitoterápicos, é esse tratamento natural que ela vem conciliar, no caso, com a medicina alopática, para poder tratar o paciente, é isso? Sim, exatamente. A gente usa as substâncias que a gente encontra nos reinos, né? Por exemplo, o reino vegetal,
não só com suas propriedades físico-químicas, propriedades muito materiais, né, da própria fitoterapia, mas com as propriedades puras, né, da planta e dos vegetais, enfim, a gente usa todas as forças que estão contidas dentro dessas esferas. Então, a Érica estava falando da medicina antroposófica e que utiliza os 4 reinos, né? No caso, mineral, vegetal, animal e até inclusive luminal, seria isso? A gente usa, então, através do estudo e da manipulação de substâncias, a gente usa as propriedades das substâncias e efeitos formativos que as formaram. Então, você entra numa sutileza semelhante à homeopatia. Qual é a sutileza que desenvolveu, que propiciou com que essa substância se materializasse? Então, conforme você usa processos, você vai sutilizando os efeitos das substâncias. E um outro tipo de atuação, de uma forma que a gente chamaria de mais espiritual, seriam assim, atividades onde a gente chamasse para atenção durante o tratamento o cerne da individualidade, onde a gente trouxesse para o palco do tratamento aquilo que há de mais íntimo e inerente a cada pessoa. Para isso você entra ou em questões biográficas, né, que são as terapias biográficas, onde a pessoa faz uma análise calma e refinada, né, da sua vida a cada 7 anos, práticas de meditação, e tudo o que traz essa questão do autoconhecimento, o que é inerente ao ser humano, o que nos difere do animal. Então, essa coisa da individualidade, do cerne espiritual, aquela coisa mais profunda, como que a gente usa essas ferramentas para trabalhar esses aspectos. Então, mais a nível mental, né, e de autoconhecimento de fato. Então, quando você está fazendo um tratamento, você está vendo a pessoa como um todo, né, em todos os seus aspectos, né, como sempre falamos, né, muitos aspectos, assim, muitos problemas de saúde originam muito de problemas emocionais e, no caso, espirituais. Inclusive, você chegou a conversar com a gente, né, antes, nessa parte espiritual, que vocês utilizam diversos meios, inclusive até um pouco da astrologia, é isso? Não a astrologia propriamente dita, mas a gente sabe que existem interferências planetárias. Então a gente usa os metais, né, nas terapêuticas, e a gente pode com isso trazer forças arquetípicas, que são influências que os astros causam sabidamente. A mais comum, ou talvez a mais fácil de a gente identificar, que são coisas sutis, modificações sutis, por exemplo, a influência da Lua nas águas, por exemplo, nas marés. Então, isso é uma coisa bem prática, é um conhecimento bastante científico. Então, a gente sabe que a gente está sujeito a essas forças, essas influências. Então, através do preparo, do trabalho de metais, a gente pode trazer algum incremento dessas forças planetárias na força terapêutica de uma pessoa. Isso é maravilhoso, né? Então, quando a gente conseguir perceber que nós somos um todo, e num todo não é só o nosso corpo, o nosso eu, é um todo o nosso planeta e tudo que existe, né? Somos todos um, é verdade? Exatamente. Então, não só pessoas como corpo, mas todos os reinos unidos e tudo que existe no universo também. Isso que é bacana, eu fico apaixonada pelo seu relato, todos falando sobre a medicina antroposófica, interessante para que a gente possa aprender um pouquinho mais, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre esse aprendizado? Eu gostaria de citar que a antroposofia é uma ciência. Ela é denominada ciência espiritual. Então, não tem caráter místico. O Steiner era um grande professor, um estudioso, e essa ciência usa como metodologia a fenomenologia de Goethe, que é um método investigativo que leva em conta o empirismo, ou seja, eu não tenho algo que eu deduzo e vou buscar alguma coisa que prove a minha ideia. Eu realmente observo o que está fora de mim, né, e presto atenção nessas leis. E através dessas leis eu vou chegar às minhas conclusões.
Então é uma forma, é um método científico de observação e de criar a realidade, ou de trazer as verdades. Não é nada místico, né? É uma ciência. E aí a gente tem que compreender que enquanto a gente fica só no mundo material e já configurado, a gente perde a capacidade de ver como as metamorfoses existem. Então, quando a gente entra nesse mundo das metamorfoses, a gente vê as forças que estão por detrás da matéria. E a antroposofia é mais ou menos por aí. Ampliar essa visão, ampliar essa visão, buscar esse conhecimento e trazer em benefício ao tratamento das pessoas, né? O principal, pelo que eu percebi, seria o autoconhecimento. Então, todas essas ferramentas auxiliam nesse autoconhecimento, nesse diagnóstico e nesses tratamentos completos. E você sendo tratado como um todo, é isso? Sim, sim. É um convite para que a pessoa se conheça melhor e consiga trabalhar as forças de autocura, as forças de dentro de si, para que ela resolva seus processos ou traga uma harmonia para aquilo que está lhe incomodando. Isso é autoconhecimento e é uma responsabilidade na hora de resolver alguma situação. Nada acontece por acaso, né? Então é um convite para o autotrabalho, o autodesenvolvimento e aprender, né? Porque às vezes a doença vem para nos ensinar também. Então é uma forma de aprendizado e a gente está aqui para ajudar, né? A gente quer estar junto nesse caminho individual de cada um. E esse trabalho que a Monte Azul faz aqui, ele é realizado em outros lugares também, em outros estados, em outras cidades, né? Que a gente sempre centraliza muito São Paulo por o curso 20 São Paulo, né? Mas a medicina antroposófica, ela tá enraizada aí pelo Brasil todo ou não? Está concentrado sempre aqui no polo? Como que... Não, a medicina antroposófica ela está no país todo, né? Existem várias regionais, né? Com suas sedes, com seus cursos. São Paulo, sem dúvida, em relação ao número de pessoas, é onde o movimento é maior, mais estruturado é maior, mas a gente tem movimentos sociais muito grandes e importantes em Minas Gerais. A gente tem o Instituto Sagres, em Florianópolis, que é um instituto onde tem cursos maravilhosos há muito tempo já. Enfim, existe Sergipe, agora existe Centro-Oeste, tem no Rio de Janeiro, está esparramado pelo país todo. Bacana. E só para lembrar, não é que aqui é liderado 100% pelo SUS, não é que a Clínica Monte Azul, ela não é do SUS, ela é uma parceria junto com ela é uma clínica individual que o SUS pode fazer uma parceria. Explica melhor. Sim, o nosso ambulatório, ambulatório médico aqui, ele é terceiro setor, é uma ONG. Nós funcionamos aqui com parceiros, doações, voluntários e eventualmente projetos, parceria com o governo, quando nós temos algum projeto que normalmente são temporários. Então aqui é muito dinâmico, né? A gente a realidade vai mudando mês a mês. Nós vamos deixar um contato aqui para o Brasil inteiro, para você que se sentir, quem está aqui em São Paulo próximo, quiser ser um parceiro, voluntário, né? Vem conversar com a Érica, e aquele que quiser fazer uma contribuição, porque o que a Érica falou agora, a ONG aqui, ela vive do voluntariado, das pessoas que vêm para auxiliar em tudo que é necessário, né? Os terapeutas que também querem estar aqui com a Érica, vêm conversar com ela, ver a possibilidade, e principalmente de doações, para que esse projeto dê continuidade, uma vez que ele foi trazido à comunidade, abriu-se para as pessoas e que isso possa permanecer por muito tempo, né, Érica? Esse é o fundamento também de tudo aquilo que a gente vem ensinando no nosso curso, a gente poder estar contribuindo e a gente poder estar dividindo e tratando das pessoas da melhor maneira possível, a um custo menor ou quase nada, mas para isso depende de doações, né, Érica? Sim, sem dúvida, eu agradeço e se procurarem no site monteazul.org, vocês vão encontrar todo o nosso trabalho, todos os nossos programas de educação, saúde, cultura, enfim, ali tem os contatos, aceitamos doações, parcerias, visitas. Ótimo. Estamos a gente vai precisar liberar a doutora Érica, porque ela tem uma agenda hoje lotada, né, com pacientes, com algumas coisas, mas a gente vai estar com outras pessoas aqui, da ONG, da clínica, do ambulatório, está visitando, está olhando para poder trazer para vocês, e depois essas informações vai estar tudo aqui para a gente poder passar direitinho. Certo, Zélia? Certo. Mais alguma coisa para concluir, Érica, que você gostaria de deixar para os nossos alunos?
Não, eu queria agradecer, deixar aqui à disposição para vir conhecer-nos. E fico muito contente pelo interesse e desejo prosperidade nesse caminho, né, de uma melhor qualidade de vida e relações humanas, né, mais sadias. Bacana. Tá vendo aí, ó, já uma futura parceria aí pro próximo ano aí com a nova turma, os novos alunos, Monte Azul e o nosso curso de naturopatia. Perfeito? Perfeito. Então, tá bom. Gente, a gente vai retornar aí, nós vamos dar uma voltinha aqui, conhecer o ambulatório e estar passando as informações para vocês, tá bom? E a Érica, ela precisa ir atender aí as pacientes, tá bom? Então, até daqui a pouco, gente. Obrigada, viu, Érica? Obrigada. Bom, gente, agora a gente está aqui na farmácia social, a qual a Érica fez o comentário, que fica aqui dentro da comunidade da Monte Azul, né? E essa é a Isabel. Tudo bem, Isabel? Tudo bem? Bom dia. A Isabel é farmacêutica, Isso. ela que toma conta aqui de toda a farmácia. E eu queria entender, Isabel, se a farmácia aqui, ela pertence ao ambulatório Monte Azul. Como que funciona a farmácia? Tá. Então, a farmácia não pertence ao ambulatório, né? A gente está próximo ao ambulatório, umas 5 casas de distância, mas a gente não pertence ao ambulatório. A farmácia, ela pertence a é cuidada por uma associação que se chama AME. A AME significa Amigos da Arte do Medicar Antroposófico, né? Então, a gente montou um grupo de pessoas montou essa associação e o propósito dessa associação é a promoção do acesso ao medicamento. E a primeira iniciativa dessa associação é a Farmavegma, que é uma farmácia social. Então, a gente é parceiro do ambulatório, né, da Monte Azul, da Associação Monte Azul como um todo, porque a gente está muito próximo e a gente percebeu essa necessidade de acesso aos medicamentos que o ambulatório tinha, por isso estruturou-se essa farmácia, né? A nossa parceria com a Monte Azul começa assim, primeiro essa casa onde a gente está, esse imóvel é da Monte Azul, ele está emprestado para a gente reformou todo esse espaço para poder adequar as normas sanitárias para uma farmácia, então a parceria começa daí. E a gente atende muito os pacientes do ambulatório e daqui da comunidade por conta dessa proximidade, né, dessa necessidade de acesso ao medicamento. Então, para vir na farmácia, não necessariamente tem que ser um paciente do ambulatório Monte Azul, não é isso? Não, é aberto para todas as pessoas, não só aqui da comunidade, qualquer paciente. A gente tem atendido hoje pacientes do estado de São Paulo, então qualquer pessoa do estado de São Paulo pode passar por uma solicitação de medicamentos aqui, medicamento manipulado, medicamento pronto, manda a receita pra gente e a gente consegue atender. Então a pessoa tendo o receituário, né? Tendo, aí vocês podem a gente consegue fazer a manipulação. Estou esticando meu olho aqui que eu tô vendo um nome, aqui é Farmavegma. Esse nome diferente, como é que chama esse nome aí? Farmavegma, a gente fez uma homenagem a uma médica chamada Ita Wegman. Ela é uma das fundadoras da medicina antroposófica, junto com Rudolf Steiner, que é o fundador da antroposofia, né? Então, a gente homenageou Ita Wegman escolhendo esse nome, Farmavegma. Então, agora que nós estamos entendendo. Então, a farmácia, ela veio para atender a medicina antroposófica. Ela veio para dar continuidade, medicar dentro do tratamento antroposófico que é feito, é isso? Os medicamentos antroposóficos, eles, no geral, são muito caros. É um tratamento caro, né? E o ambulatório é um dos locais que faz um atendimento social, então prescreve medicamento antroposófico para qualquer paciente que passar lá por consulta e que deseje isso, né? Só que muitas vezes o paciente passava em consulta no ambulatório e não conseguia comprar o medicamento. Então a farmácia veio para a gente tentar fazer essa aproximação entre paciente e medicamento, né? Hoje a Farmavegman trabalha da seguinte maneira: quando o paciente vem com uma receita, a gente faz o orçamento. Se o paciente falar, não consigo bancar esse valor, está muito caro, ele passa por uma entrevista. A gente tem uma assistente social que é contratada pela farmácia e ela faz uma avaliação do perfil socioeconômico desse paciente e estabelece um valor de desconto. E aí o paciente compra esse medicamento com esse desconto durante 4 meses. Então, dessa forma, a gente entende que a gente promove o acesso ao medicamento, né? Não só o medicamento antroposófico, mas o homeopático também entra nessa situação e a fitoterapia também, né?
A gente tem tido atualmente, a grande maioria dos nossos pacientes tem descontos entre 30% e 60% na compra de medicamentos aqui. E a gente tem alguns extremos, então pacientes que chegam 80%, 90%, às vezes até 100% de desconto, porque pela avaliação da assistente social ela percebe que não há condição de aquisição daquele medicamento, né? E a ideia é que o paciente que venha e que diga, esse valor eu posso bancar, eu posso pagar, é ele que dá subsídio para que a gente mantenha esses descontos, né? A proposta é que a farmácia seja autossustentável. Então, o que um paga, o valor integral, cobre o desconto que a gente está fazendo para o outro. E dessa forma a farmácia se mantém sustentável, né? Esse é o nosso propósito. Poder atingir todas as classes sociais, que todos tenham direito, né, a ter uma saúde natural, um tratamento natural que esteja no alcance de todos, né, Isabela? Que possam ter acesso, exatamente. Gente, agora vocês imaginam, a Zélia, ela se sentiu aqui no paraíso, porque nós entramos e nós começamos a deparar com várias, a Zélia já até separou, colocou aqui, tudo aquilo que a gente vem comentando no curso de naturopatia, por isso que a gente sempre fala, vamos conciliando uma aula com a outra, as informações, anotem. Olha o que a Zélia achou aqui, diga aí, Zélia. Gente, vocês não sabem o que eu achei. Olha, tem vários tipos de chás aqui, uma prateleira lotada de diversos tipos de chás, por exemplo, a de capim-limão. Então, nós falamos em várias aulas sobre diversas substâncias naturais que nós podemos utilizar, aqui no caso são os chás, né? Tem guaçatonga, tem aqui mulungu, tem uma série de chás aqui. Aqui temos também outros produtos aqui, por exemplo, aqui um shampoo e sabonete de moringa oleífera, que foi tão divulgado pelo Padre Ticão. A defesa do Padre Ticão, a moringa, né? Creme de aloe vera, que no caso é a nossa babosa tão amada, e a copaíba, minha paixão, vocês sabem que eu sou apaixonada pela copaíba em todos os aspectos. Olha que interessante, achei um gel dental natural de aloe vera com melaleuca sem flúor. O que o Padre Ticão falava e eu sempre falo? Não usem flúor, ele é acumulativo e só faz mal para a sua saúde. Né? Não só da bucal, né? Pensam que faz bem, mas faz muito mal. Olha que interessante, aqui tem óleos essenciais, é também utilizado, dicas da aromaterapia, interessante, né? Nós temos aqui uma lavanda, aqui eu peguei aqui um vetiver, aqui eu peguei aqui uma melaleuca, nossa, uma grande farmácia, só a melaleuca já é uma grande farmácia, não é verdade? Só esse tanto que você tem aqui já faz uma grande farmacinha natural e muito interessante. Outra coisa que eu achei interessante, e eu vou falar, os medicamentos antroposóficos. Então, nós temos aqui vários medicamentos, né, que dão continuidade às consultas que foram feitas ali na clínica, né? Você tem como falar um pouquinho o que são esses medicamentos antroposóficos, né? O que é mais ou menos? Porque eu vou ser sincera que eu também não conheço. Tá joia. Os medicamentos antroposóficos, eles são medicamentos dinamizados. Então, semelhante aos medicamentos homeopáticos, né? A ideia, o medicamento homeopático também é um medicamento dinamizado, né? O antroposófico também. O que muda são as substâncias que a gente utiliza para um ou para outro. Na homeopatia, quando a gente prepara um medicamento antroposófico, eles partem da tintura de uma planta, né? Então, é uma planta específica, uma parte específica da planta é utilizada, é feita uma tintura e a partir dali ele é dinamizado e a gente tem um medicamento antroposófico. Homeopático, desculpa. No medicamento antroposófico, isso também acontece, mas essa substância, essa planta, antes dela ser transformada numa tintura, ela passa por algum outro processo. Ou ela passa por um processo que a gente chama de decocção, que é como uma fervura, um cozimento dessa planta. Ou ela pode passar por um processo de fermentação. Então, algum processo anterior à dinamização acontece e a ideia é que esse processo direcione para uma determinada situação. Então, por exemplo, tem uma planta bem conhecida na antroposofia que chama Gentiana lutea, né? Que é a gentiana. O medicamento é feito com a raiz dela. Então, as raízes são cozidas, é feito esse processo de decocção, e depois é feita a tintura e a dinamização. E isso direciona esse medicamento para o trato digestório, né? Então, para as questões de estômago, digestivas, é o mesmo processo, a ideia do mesmo processo que passou a planta. Então, isso diferencia a homeopatia da antroposofia. Isso, muito interessante, bastante diferente, inclusive, né, do que a gente já ouviu falar. Realmente eu não conhecia,
Ai, agradeço muito essas explicações e tem muita coisa legal aqui dentro, vocês têm que ver. Isso aqui só é um pouquinho, hein, gente? Então dá para usar as propriedades terapêuticas da planta antes dela se tornar um fitoterápico. Aí ela vem para a antroposófica, né, essa planta, e depois ela vai para o tratamento para fazer fitoterápico. Isso, uma mesma planta, ela pode ser usada em diversas terapias, né? Depende da forma como a gente trabalha aquela planta, né? Então a homeopatia faz um tipo de processo e a antroposofia outro. Perfeito. Bom, e a Isabel convidou a gente para conhecer aqui a parte do laboratório, né, da farmácia, que é uma coisa ver aqui os produtos já todos prontos, algumas coisas, e outra coisa a gente conhecer lá a produção, algumas dicas que a Isabel vai dar. Então vocês vão acompanhar a gente. Vamos conhecer o laboratório da farmácia social aqui do Monte Azul, da comunidade Monte Azul, hein? Onde a gente está, no Jardim São Luís. Vamos lá? Bom, a partir daqui, dessa faixa amarela aqui do chão, é uma área limpa, então a gente precisa paramentar, colocar touca pro pé, trocar de sapato para poder entrar na área dos laboratórios. Esse daqui é o laboratório de sólidos, então é um laboratório onde a gente faz chás, principalmente. A gente pode fazer cápsulas também de fitoterápicos, né? Se você quiser dar uma entrada. Então aqui a gente tem, por exemplo, os chás, né? Então, cada pote desse, a gente tem a rasura da planta, né? Para a preparação dos chás. Aqui a gente tem a sala para fazer encapsulação, então quando existe a necessidade de fazer algum tipo de cápsula ou algum sachê, né? A embalagem dos chás também é feita nessa sala. Esse daqui é o laboratório de semissólidos e líquidos. Então aqui a gente prepara cremes, géis, pomadas, xarope, tinturas também são embaladas aqui nesse laboratório. Aqui a gente tem algumas tinturas, né? Então separadinhas ali para serem preparadas. E aqui nesse laboratório a gente tem todas as vidrarias separadas. Então, por exemplo, essas vidrarias aqui com bolinha verde, é todo o material que a gente usa para produtos de uso externo. Então, por exemplo, cremes, pomadas, géis. E quando a gente vai fazer alguma coisa que é para uso interno, tinturas ou xaropes, a gente usa as vidrarias de bolinha azul. Assim a gente separa o que é uso interno do que é uso externo. Essa salinha aqui é uma sala para preparação de autonosódios. Os autonosódios são medicamentos que estão dentro da homeopatia, né? Que são utilizados para preparo com materiais do paciente. Então, por exemplo, secreção nasal, micose de unha, tem vários tipos de medicamento que o médico pode solicitar de material do paciente. Aí a gente tem uma sala separada só para esse tipo de preparação. Aqui a gente tem a área de lavagem, né? Então é a sala onde a gente lava todos os materiais que a gente usa nesses laboratórios. E aí, de acordo com aquela cor que eu mostrei lá no laboratório, a gente tem uma escala, né? Então, de prioridade de lavagem, para a gente evitar contaminação, né? E de buchinhas. Então, cada esponjinha é utilizada para um tipo de material. Assim, a gente não tem contaminação cruzada entre os materiais. Esse daqui é o laboratório de controle de qualidade. Então, todo medicamento, todo produto, né, toda matéria-prima que chega, ela passa por esse laboratório, ela vem para cá, tem uma área que a gente chama de quarentena, né? Então ele fica aqui armazenado esperando ser analisado. Depois da análise ele é liberado para produção. Esse daqui é o laboratório de homeopatia. Então aqui a gente faz a preparação de todos os medicamentos homeopáticos, né? Então a gente tem aqui os gaveteiros, onde a gente tem todas as matrizes homeopáticas guardadas, né?
Então, elas é que são utilizadas para a preparação dos medicamentos. Aqui nesse laboratório de homeopatia, a gente optou por não utilizar equipamento para fazer a dinamização. A gente faz a dinamização manual nessa bancada, né? Então, quando a gente faz a sucção, né, que são aquelas batidas, a gente faz manual. É feito nesse ambiente. E aqui a gente tem também, nesse mesmo laboratório, a preparação de florais. Então, quando a gente faz a preparação dos florais, a gente utiliza esse mesmo laboratório aqui. E esse daqui é o laboratório de antroposofia. Então, aqui nesse laboratório, a gente então prepara separadamente, né? Homeopatia só ali, antroposofia só aqui. Aqui a gente tem os insumos antroposóficos, né? Esses insumos antroposóficos, eles são... A gente compra da Veleda. A Veleda é o nosso fornecedor de insumos. E o processo de dinamização da antroposofia, a gente utiliza essa vidraria aqui, que se chama Erlenmeyer. A gente faz a dinamização dentro desse frasco. É um processo diferente do homeopático, né? Aqui é o almoxarifado de embalagens. Então, quando a gente recebe uma embalagem, ela vem para essa prateleira aqui, quando ela acaba de chegar, né? Aí depois daqui ela é lavada, higienizada e embalada. Então aqui a gente tem todas as embalagens já limpas, passadas pelo controle de qualidade, rotuladas, prontas para serem usadas para o invase dos medicamentos, né? Aqui a gente tem a área de lavagem de embalagens. Então a embalagem, quando chega, ela vem para essa área e é lavada aqui. E aqui também a gente lava todos os materiais utilizados na preparação de homeopatia e de antroposofia, porque todos eles, depois de lavados, são colocados na estufa para inativação, porque a gente precisa inativar, né, aquela informação da dinamização que está presente no vidro, né? Aqui a gente tem também o destilador. A gente usa para todas as preparações a água destilada. A gente não utiliza água de osmose reversa, que é geralmente o que se utiliza. A gente dá preferência para água destilada. E aqui a gente tem o almoxarifado de matérias-primas. Então, aqui é onde a gente tem todas as matérias-primas que passaram pelo controle de qualidade, foram aprovadas, elas vêm para cá, ficam armazenadas aqui e depois são fracionadas para uso nos laboratórios. Quando a matéria-prima chega, a gente tem, aqui dentro a gente está numa área limpa, né, que nem eu falei para vocês. Então, quando a matéria-prima chega lá da rua, ela entra nesse lugar onde a gente está, por essa passagem, né? Assim a gente não tem nenhuma caixa aqui dentro, ninguém que não tem autorização para manipulação não entra nesse ambiente, fica tudo protegido e organizado aqui. Ah, bacana. Vem cá, Isabel, vem cá. Nós estivemos acompanhando aí com todos vocês, estamos eu e a Zélia aqui, né, devidamente equipadas para entrar dentro do laboratório, respeitando todas as normas de higiene aqui do local. E olha, foi maravilhoso fazer esse passeio para a gente entender, né, Isabel? Porque muita gente não entende até a receita que, né, o terapeuta dá, e até esse medicamento, e até a mão da pessoa, por todo o processo que passou e de toda a maneira como foi feito, né? A Zélia está sempre encantada, gente, não adianta, né? A Zélia está sempre encantada com tudo, né? Vocês viram que laboratório incrível? Esse é o meu sonho. Vamos batalhar lá. Pequenininho, eu sou assim, os primeiros passos, mas é maravilhoso ver, né, esse trabalho tão minucioso, caprichado, gostoso saber como é assim, tudo elaborado com tanto cuidado e carinho, não é verdade? Que bom que Muito vocês bom. gostaram. Gostamos. E a Isabel ainda tem umas dicas, uns recadinhos importantes para dar para vocês. Mas nós vamos lá para a recepção, né? Porque aqui a gente só fica no momento que é necessário.
Vamos voltar lá, tirar todo o equipamento e vamos conversar lá na recepção para concluir aqui o laboratório, aqui a farmácia, ok? A gente já volta, tá? E agora voltamos de novo aqui para a recepção. E só para a gente entender, Isabel, independente da farmácia estar aqui dentro da comunidade, Monte Azul, né? Mas vocês atendem em que regiões? Quais são as regiões que vocês atendem, os pacientes que vocês atendem? Tá. A gente tem atendido pacientes de todo o estado de São Paulo, não tem restrição. O paciente manda a receita, a gente faz uma avaliação, vê se a gente tem todos os insumos para aquela preparação, né? Mas a gente atende principalmente, a proposta é beneficiar pacientes que passaram por algum tipo de atendimento social. Esse aqui é o nosso principal objetivo, né? Os pacientes que não passaram por atendimento social também podem vir, né? Mas a preferência é essa. A gente atende, além do ambulatório aqui da Monte Azul, pacientes da Casa Rudolf Steiner, que é um ambulatório da Associação de Medicina Antroposófica, que fica na Vila Madalena. Eles também têm um preço social de consulta e o paciente então acaba sendo beneficiado se passar aqui também por a questão dos descontos. Tem um ambulatório social também em Campinas, que chama-se Casa de Serviços Rafaélicos. Eles também trabalham dessa maneira, o paciente que pode paga integral, quem não pode paga um preço social ou não paga, então o ambulatório se sustenta e então os pacientes também podem se beneficiar aqui dos descontos da farmácia dessa forma. Tá? Mas a gente também tem pacientes que passam em consulta particular, por exemplo, com um médico homeopata, ou às vezes passam num hospital público, podem também mandar a receita que a gente avalia se há possibilidade de fazer aqui ou não. Ah, bacana. Então a gente vai depois deixar o telefone da farmácia aqui para vocês, claro, né? E alguma dúvida, entre em contato aqui com a Isabel, faça a sua avaliação e vamos levar saúde, né, Isabel? Vamos levar com saúde, certeza. Fortificar a saúde, fortalecer a saúde, né? Com certeza. E manter todos os tratamentos necessários. Exatamente. Achei interessante aqui, eu vou citar o que está escrito nesse folheto que tem aqui dessa farmácia. Então assim, conheça a farmácia social. O valor arrecadado com o lucro da compra de medicamentos em valor integral é revertido em descontos para pacientes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então ele é completamente social. Isso, é uma exatamente. verdadeira farmácia social que deveria ser copiada, inclusive, por todo o nosso país, né? Tão necessitado de tudo. Aqueles que têm mais condições podem auxiliar aqueles que não têm condições. E os produtos assim de primeiríssima, viu, gente? Produtos maravilhosos. Aqui nós mostramos só alguma coisinha, mas tem muitos produtos aqui muito bons e preços bastante acessíveis. Bacana. Isabel, Legal. agradecemos, né? Por ter nos Obrigada. recepcionado, toda a Imagina. informação que passou aí para os nossos alunos, para o nosso curso. E, com certeza, olha, a nossa parceria que vai estar surgindo aí para 2022, aí com certeza a gente vem ainda com muito mais novidade, não é verdade? Isso mesmo. Tá bom. Agradeço Gente, um beijo também, pra tudo vocês. de bom. Obrigada, Agradeço, obrigada. Isabel. Espero que vocês também tenham gostado dessa aula maravilhosa, não foi? Vocês gostaram sobre isso? É um assunto que vale a pena a gente estudar mais a fundo. Isabel, quer deixar alguma mensagem? Queria dizer que agradecer a visita de vocês e dizer que são todos bem-vindos. Quem quiser vir conhecer a farmácia, né? Além do tour virtual, se quiser vir presencial, a gente está aberto. Bacana. A gente Obrigada. ainda volta. Beijo, gente. Beijos. E agora a gente está aqui na parte de educação, que além da medicina antroposófica, também se estende para o espaço de educação. E viemos conhecer a pedagogia, eu vou falar errado, a Thelma vai me corrigir, Waldorf. Isso. Aí vamos fazer a apresentação. Eu sou Thelma e faço a coordenação aqui na creche. Meu nome é Cleonice, eu faço a direção da creche. Meu nome é Rosimeire, eu sou enfermeira do ambulatório Monte Azul, mas eu dou um apoio quando necessário aqui, na área pedagógica. É o ambulatório Monte Azul, né? Justamente aqui com a área da pedagogia da educação. Thelma, o que diferencia aqui esse espaço aqui para as crianças dentro da psicologia? Da pedagogia da Waldorf. pedagogia? Isso. E aqui vamos lá. dentro da comunidade, né? Então, onde a criança tem a liberdade, né, de se expressar, autonomia, né, ela pode, através do brincar, né, ela consegue, ela vai fazendo várias
várias aprendizagens, né? Então, o brincar é o ponto mais importante da pedagogia Waldorf, né? Onde a criança tem essa liberdade, essa autonomia. Então, desde o berçário, né? Assim, a gente atende criança aqui de 0 até os 4 anos, né? Então, desde o berçário, as crianças, elas têm essa liberdade de se expressar, né? Então, nós, enquanto educadores que somos, então consideramos todos aqui educadores, desde a direção, coordenação e todas as pessoas que organizam o espaço, as pessoas da cozinha, né? Todos nós somos educadores, né? E as crianças aprendem através da imitação. Então, através das nossas ações, as crianças também vão aprendendo. Então, as crianças aqui têm essa liberdade de brincar. Brincar é o ponto mais importante dessa pedagogia, onde a criança pode se desenvolver. Bacana. Quantas crianças vocês têm hoje aqui? 110. Quer dizer, nem todas convivem, né, ativamente, mas hoje tem 110 crianças. Bacana. Então, olha aí, gente, é todo um trabalho, né, que ele é feito tanto na área de saúde como na área de educação e junta toda a comunidade aqui a Monte Azul para poder levar esse projeto adiante. Maravilhoso que a gente está conhecendo hoje. Meninas, muito obrigada. Obrigada aqui pelo conhecimento. A gente está adorando participar aqui junto com vocês a Monte Azul. Nossa, aqui é lindo, viu, gente? Nós já visitamos aqui, é bastante diferenciado em relação aos outros tipos de educação. Isso aqui. Perfeito, Bacana, gente. Obrigada, Zélia. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, depois de todo esse dia que nós passamos aqui na Monte Azul, fomos muito bem recepcionados. Começamos com a Meire, estamos terminando com a Meire aqui, né? E a gente só tem a agradecer. E a Zélia, a gente se prendeu aqui, ó. Vocês vão ver aqui, dá um geral a respeito da medicina e do que é feito aqui dentro da Monte Azul. Vamos então só terminar aí, Zélia? Vamos ver o que tem para a gente conhecer. Olha só, no ambulatório tem várias especialidades: psiquiatria, medicina familiar, clínica geral, pediatria, ginecologia, enfermagem, fisioterapia, odontologia e psicologia. Mas olha que interessante, as terapias externas ampliadas e práticas integrativas. Tem algumas que eu não conheço. Então eu vou perguntar para a minha querida. Tem a parte de compressas, meloterapia. O que é meloterapia que eu não conheço? Meloterapia, na verdade, é uma terapia que veio da Rússia e é uma terapia com mel. Nós usamos mel orgânicos e aí a gente usa nas costas e no rosto e faz uma tapotagem. E ela revigora, ela revitaliza. Que maravilha, Ela é boa para outras coisas também, por exemplo, para pneumonia, para renite, para sinusite. Fora revitalizar, que já é uma coisa que já nos ajuda, né, com a correria do dia a dia, ela ainda ajuda nessas enfermidades. Acalma um estresse, por exemplo. Isso. É bom para insônia. Maravilhoso. Massagem rítmica, deslizamento rítmico, escalda-pés, enfaixamento, banho nutritivo. O que seria um banho nutritivo, por exemplo? Um banho nutritivo é um banho que a gente prepara com alguns elementos, por exemplo, ovo, limão, leite, mel. E a gente faz toda uma preparação onde a gente dá um banho. Geralmente a gente dá mais em crianças, mas também serve para adultos, quando ele também está desnutrido e desvitalizado. Serve tanto para um quanto o outro. Eu dei muito em crianças desnutridas. A gente faz 10 sessões e quando chega na 5ª sessão, você percebe que a criança sai da desnutrição com esse banho nutritivo. Interessante, né? Então, É uma absorção pela pele? É absorção pela pele. Gente, olha que É banho mesmo, é um banho externo e absorve pela pele. é isso que eu ia mencionar, porque nós estamos falando de terapias externas, mas que nutrem a parte interna também. Outra coisa que eu achei interessante, você poderia explicar o que é massagem rítmica e o deslizamento rítmico, para que serve? A massagem rítmica, ela pega os órgãos. Então você pega os órgãos e faz uma massagem ritmada em cada órgão. E aí você trabalha aquele órgão que está desvitalizado, precisando de ajuda. O deslizamento é diferente. O deslizamento é um deslizamento mesmo na pele, suave, assim, bem sucinto, aonde você vai trabalhar com o órgão, com os óleos que a gente usa, a parte etérica do ser humano. Que maravilhoso! Uma parte espiritual, uma parte que a gente não enxerga, mas que está aqui junto da gente. Então, um equilíbrio espiritual e físico. Isso, Seria espiritual e equilibrar o corpo físico. Físico e espiritual. Bacana. Mais, Estela?
temos? Eu queria perguntar para você sobre as terapias ampliadas. São muito difíceis de escutar, por exemplo, esse termo terapias ampliadas. Aí que está dizendo terapia artística, euritmia e aconselhamento biográfico. O que você pode falar a respeito dessas 3 terapias? A terapia artística, você trabalha no artístico mesmo. A tua necessidade você vai expor no artístico. Então você vai fazer algum trabalho com argila, algum trabalho com aquarela, algum trabalho com giz. E a terapeuta ela vai conduzir, conversando com você, o que ela acha que é melhor. Entendi. A euritmia, ela trabalha alguns movimentos, na verdade, como que eu posso falar? Alguns movimentos que são fonemas. Então você fala o fonema, mas você trabalha no corpo esses fonemas, aonde ele também vai atuar ali no corpo etérico e no astral. Uma vibração? Uma vibração, isso. Realmente eu nunca tinha ouvido falar. O aconselhamento biográfico, ela trabalha com você os seus setênios. Então, do 0 a 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21, e vai trabalhando toda a tua vida a cada 7 anos. A fase da tua vida a cada 7 anos. A cada 7 anos, é isso. Perfeito. Interessante. Então, diferencia, por exemplo, a cada 7 anos tem modificações completas. A cada 7 anos, isso. Do ser humano e terapias diferenciadas a esse respeito. E agora das práticas integrativas, né, que eu sempre estou citando, tem a meditação, a acupuntura e medicina quântica. Nós já sabemos de meditação e acupuntura. E fala um pouco sobre a medicina quântica. Então, a medicina quântica, ela trabalha, na verdade, a energia, as vibrações de tudo que tem à nossa volta, e ela não trabalha com medicamento, né? O que é muito importante na medicina antroposófica é que ela olha o ser humano por um todo, né? Desde a parte física, espiritual, astral, de uma forma geral e ampla. Então, isso que eu acho que é muito importante, diferente, por exemplo, de uma medicina alopática, que você vê por partes o paciente, mas quando você entra numa consulta antroposófica, você precisa olhar o ser humano de um todo, de uma forma geral. É um tratamento completo, né, gente? É isso. É o que a gente sempre falou, é um tratamento holístico. É um tratamento holístico. É um tratamento geral, holístico, é isso mesmo. E ó, vocês estão vendo aqui no quadrinho o telefone aqui, né, da Monte Azul, que vai ficar para vocês. E quando vocês ligarem aqui, olha a Mércia aqui escondidinha. Vem cá, Mércia. Venham conhecer a Mércia. É a Mércia que vai estar atendendo vocês. Tudo bem, Mércia? Tudo bem, gente? Espero que vocês se sintam muito bem-vindos aqui no ambulatório. As portas estão abertas para receber todos vocês. Obrigada. Obrigada, Mércia. Então, gente, liguem para cá, tirem suas dúvidas, conversem com a Mércia, conversem com toda a equipe aqui, né, de tratamento e coordenação, parte da medicina, parte pedagógica, olha aí, né? Ainda tem agricultura também. A medicina mesmo antroposófica, ela também tem a parte de agricultura. Tem, né? A né? parte de agricultura e de cultura. Isso. Nós trabalhamos nos 4 eixos: saúde, educação, agricultura e cultural. Olha, então ainda tem coisa pra gente conhecer aí pra frente, com certeza, né? A gente vai estar ampliando nossos conhecimentos junto com a Monte Azul. Não é verdade? Estejam convidados a vir conhecer. Bacana. Meire, a gente só tem a agradecer a todos vocês. Obrigada, nós passamos aqui um dia maravilhoso, né? Vocês vê rápida a aula, a gravação, 1h, 1h30, vocês não sabem. A gente, né, vai para todos os lados, conhece, passamos o dia todo aqui com eles, fomos muito bem recebidos. Muita coisa boa, nós aprendemos aqui, né? Muita coisa que traz para o nosso curso de naturopatia. E aí, ó, em umas futuras ligações que a gente vai ter aí, junto com o ambulatório da Monte Azul. Não é verdade? Obrigada, gratidão por todo esse conhecimento, essa informação que passou para a gente e a paciência que nós passamos o dia inteiro aqui. Conhecemos todos os cantinhos aqui desses trabalhos todos e é um trabalho maravilhoso, aqui é um lugar lindo. Muito obrigada. Obrigada, Meire. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. A ciência convencional vê as 2 categorias, a psicológica e a corporal, como separadas. Na antroposofia isso não é visto assim.
Se trata de duas categorias que desde o nacimiento, en verdad desde la concepción, están en una interpenetración permanente, de tal forma que o desenvolvimiento de uma se traduce no desenvolvimiento da outra, recíprocamente. Essas duas categorias se integran entre sí gracias a una tercera categoría, que es aquilo que nos llamamos a organización vital, propiamente funcional del organismo humano. Entonces, esa categoría psicológica y la categoría corporal son integradas permanentemente entre sí a través de esa tercera categoría vital, a organización vital del ser humano. Y lo que hace a medicina antroposófica justamente es examinar paralelamente a organización corporal, que es a parte que examina a medicina convencional, junto con ella, a medicina antroposófica examina esa parte, esa categoría, vamos a decir así, vital, y a categoría psicológica o anímico-espiritual, como se llama en la antroposofía. Y la interacción de esas tres, a gente tenta entender a doencia y tratar de ese punto de vista a doencia. O médico precisa tener esa percepción, ¿sí? Y en función de esa percepción, él va a ofrecer recursos terapéuticos para su paciente. Más de cualquier forma, la medicina antroposófica los tratamientos tienen tendencia a ser multiprofesionales. O paciente es envolvido dentro de un contexto terapéutico que requiere a presencia de diversos tipos de profesiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tem a parte propiamente médica, o atendimiento da terapia artística, o atendimiento con euritmia curativa, o atendimiento biográfico, y o médico tiene que ir administrando eso y ver en qué dirección él encaixa más o menos o paciente. Yo diría así, a medicina antroposófica, en verdad, complementa aquilo que ya sabe a medicina convencional con un conocimiento de esa interacción con aquellas otras dos categorías. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. O meu nome é Marcos Cunha, eu sou psicólogo e psicoterapeuta, que é uma atuação mais na área também da psicologia clínica, apesar de eu trabalhar também com a área da psicologia da educação, da psicologia social, comunitária e assim por diante, né? Estamos no nosso curso de naturopatia e eu estou desenvolvendo algumas aulas sobre saúde mental. A aula de hoje é correspondente à carta 804 da saúde mental e o tema da aula é criatividade. Gente, eu acho esse tema muito legal, criatividade. E aí, o que tem de importância, de impacto? As últimas aulas eu trabalhei a questão das inteligências múltiplas, no plural. Depois eu trabalhei a questão da inteligência emocional e hoje a questão da criatividade. Não só essas aulas, mas juntando com as anteriores também, sobre autoestima, amor próprio. Eu estou focando nesse início as potencialidades do ser humano, né? Do que o ser humano é capaz, qual o nosso potencial de crescimento, né? De amadurecimento psicológico, de amadurecimento emocional. Então,
trazer hoje o tema da criatividade é um tema, em primeiro lugar, que eu acho lindíssimo, né? É um tema muito amplo, dá para fazer várias reflexões e análises com esse tema da criatividade. E é uma teoria baseada num psicólogo norte-americano chamado Torrance. Ele foi orientador da Solange Wechsler, que foi a minha orientadora na minha dissertação de mestrado, na PUC de Campinas. Solange Wechsler, dá para se dizer que ela é uma das maiores e melhores especialistas em criatividade do Brasil, né? Então, gente, isso posto, eu queria começar então sobre o que é criatividade, tá? A criatividade é um processo de descoberta ou produção de algo novo. Inventividade, talento para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, no campo das artes, aí todas as artes, né? No campo científico e no campo esportivo, entre outros, né? Gente, imagina a criatividade no campo artístico. Imagina você ter uma pessoa criativa produzindo músicas, tanto escrevendo letras, como compondo, né? Uma pessoa compondo num instrumento musical, é coisa muito interessante, né? O campo artístico, gente, inclui pintura, desenho, fotografia, vídeo e assim por diante, né? No campo científico, imagina, gente, a gente poder investir em criar, inventar soluções para problemas. Imagina hoje os cientistas inventando novas vacinas, por exemplo, para combater a pandemia, né? O coronavírus. No campo da ciência, eu quero inventar um foguete que consegue chegar na Lua, corta caminho por Marte. Então, a criatividade no campo da ciência é uma coisa muito rica também e muito vasta, né? Deixa eu dar um... Aqui. A criatividade no campo esportivo. Gente, imagina, no campo esportivo, o que é a criatividade, por exemplo, numa partida de futebol, numa partida de vôlei, de basquete. A criatividade necessária que inclui noção de espaço, noção de força, noção de distância, né? E então a criatividade no campo do esporte é muito grande também, muito rico, né? Bom, a criatividade é um processo da personalidade. Mas o que é isso? Um processo da personalidade que implica num conjunto de características do ser humano, que organiza os sistemas físicos, fisiológicos, psíquicos e morais, de forma que interligados determinam a individualidade de cada ser. Gente, esse é o conceito de personalidade. Então, aqui nós estamos dizendo que a criatividade é um processo da personalidade. Gente, a personalidade é um conceito, uma categoria na área da psicologia muito importante, né? Tem gente que fala assim, fulano de tal não tem personalidade. Gente, leia o engano, todos nós temos uma personalidade. A nossa personalidade, ela é marcada por algumas características, algumas mais fortes, algumas menos fortes, né? De acordo com a formação que a gente recebe na infância, uma pessoa pode desenvolver uma personalidade de forma introvertida. O que é isso? Voltada para dentro,
vertida para dentro, ou extrovertida, voltada para fora. Tem pessoas que chegam num ambiente relativamente desconhecido, pode ser uma festa, e a pessoa consegue conversar com todo mundo, dialoga, participa, brinca, né? A pessoa que se enturma facilmente, né? E já tem gente que chega num ambiente assim e se fecha, fica totalmente voltada para si mesmo, né? É diferente de timidez, gente. Ser introvertido é diferente de timidez, tá bom? Então eu achei muito importante trazer esse conceito de personalidade, né? É um conjunto de características que formam o nosso jeito de ser, que é um jeito único. Cada um de nós tem a nossa personalidade própria, né? Bom, toda pessoa tem capacidade de ser criativa e apresenta maneira diferente de expressar sua criatividade. Olha que interessante. Nós todos somos criativos. Todos apresentamos características de criatividade. A questão é que, em algumas pessoas, uma característica é mais desenvolvida do que em outras. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês as características da pessoa criativa, tá? O processo criativo, gente, não é um processo individual. Não é. Pois as pessoas só se realizam como seres humanos através da sua interação no contexto social. Isso é muito legal. Nós, seres humanos, nós somos seres sociais, nós não somos ilhas, né? Então, o processo criativo ele não é individual. Ele só se realiza na interação entre os seres humanos no contexto social. E a criatividade, gente, é um produto da liberdade. Olha como isso é bonito. Somente a liberdade como um bem social é o objetivo do ser humano em sua evolução em direção ao infinito. Gente, eu adorei isso. A criatividade é um produto da liberdade, ou seja, nós precisamos ser livres para ser criativos, né? E somente a liberdade como um bem social é o objetivo do ser humano em sua evolução em direção ao infinito. Olha que legal. Isso mostra que nós temos uma capacidade de evoluir muito grande. Aqui ele está sendo categórico, né? Em direção ao infinito. Eu achei isso muito rico, muito rico. Os processos criativos dos grandes eventos e das obras musicais, entre outros, apresentam a função da intuição e o contato com a consciência superior como ferramentas para o crescimento pessoal e a emergência do ato criativo, né? Então, os processos criativos apresentam a função da intuição. Olha como é importante a nossa intuição. E muitos de nós não dão a menor bola para a nossa intuição, né? E a nossa intuição fala muito. Fala muito, e se a gente tiver ouvidos para ouvir a nossa intuição, é muito importante, né? O olho, né? Tem a questão do terceiro olho, que é o olho que enxerga também a intuição, né? E aí, gente, o crescimento, o conhecimento espiritual do ser humano precisa também ser absorvido do processo. Então, a compreensão de que nós somos seres espirituais também vai nos auxiliar no processo da criatividade, tá bom? Bom, dando prosseguimento à nossa aula sobre criatividade, eu gostaria de explicar agora uma coisa muito rica, muito importante, que é assim, ó. Para termos um produto criativo, o que é produto? É algo que a gente produz, algo que a gente faz. Para a gente ter, então, um produto criativo, é preciso que haja um processo criativo. Então, somente um processo criativo é que pode levar a um produto criativo, né? O exemplo que eu estava dando da gente produzir uma vacina, né? A vacina,
feita de uma forma inovadora, de uma forma com nova invenção, né? Nova criação, ela vai ser um produto criativo porque o processo teve que ser criativo. Então, se eu quero fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, eu quero inovar, eu preciso mudar o processo como que essa vacina era fabricada antes. Então, eu mudando o processo, passando para construir um processo criativo, é que nós vamos ter um produto criativo, tá bom? Isso é uma coisa importante. O processo, vamos imaginar que tem uma caixinha que esteja transformadora. Os recursos entram na caixinha, dentro da caixinha vai ser processado e vai sair da caixinha um produto criativo. Então é processo, a entrada de recursos, de metodologias, de técnicas, e dentro dessa caixinha aqui as coisas vão se processar de tal forma que vai sair produto criativo. Então é processo criativo, produto criativo. Aí uma outra coisa muito importante que vai facilitar ou não isso que nós estamos falando, é o ambiente criativo. Gente, é muito importante que o ambiente seja criativo. O que seria um ambiente criativo? Um ambiente que propicia processos criativos. Um ambiente que favorece, que facilita a criação, a inovação, né? Então, como que seria um ambiente criativo? A forma com que esse ambiente é organizado. Se esse ambiente produz estímulos, né? Se nessa caixinha que eu falei, se entram estímulos criativos, vai facilitar esse processo da construção de produtos criativos. Agora, quando a gente fala em ambiente criativo, gente, eu gostaria de entrar num assunto que eu considero muito importante, que é como que normalmente os ambientes são organizados, né? E aí, o que é a organização de um ambiente? Inclui fundamentalmente a organização de duas coisas seríssimas, importantes, que é o tempo e o espaço. Isso mesmo. Pega a nossa casa, por exemplo. Pega a nossa casa, a casa que a gente mora. A organização do espaço é fundamental. Como que o espaço é organizado? Por exemplo, o espaço de guardar brinquedo de criança, espaço de guardar papel, livros dos adultos e livros também das crianças. Como que o espaço físico é organizado? As coisas na altura para a criança, as coisas na altura para os adultos, né? E aí, gente, a organização dos espaços é muito importante. O espaço da sala, o espaço da cozinha, o espaço dos dormitórios. A organização física é muito importante para ajudar esse ambiente a ser mais estimulante, ser mais provocador de reflexão e de aprendizado, né? Por exemplo, ler um livro para uma criança é fundamental. É uma forma da gente estimular a vontade da criança aprender a ler, né? Ler histórias, ler um livro para a criança, aí é muito importante, né? E a outra coisa que eu falei é o espaço. Então, um é o tempo e a outra é o espaço. Aliás, eu acabei de falar do espaço, agora eu quero falar do tempo, né? Gente, tempo, organização do tempo. A organização do tempo, gente, implica na organização de rotinas, né? Como que as rotinas da casa funcionam? Gente, o que significa isso? Significa que tem que ter horário. Tem que ter horário para cada coisa.
tem que ter horário para brincar, tem que ter horário para estudar, tem que ter horário para comer, tem que ter horário para ver TV, horário para brincar no quintal ou na rua, porque hoje em dia não tem mais como subir em árvore, né? Muito mais saudável brincar junto à natureza, que possibilita uma conexão com a natureza. E aquele monte de quadrinho que a gente vê, as brincadeiras da nossa infância, de quando nós éramos crianças, e as brincadeiras de hoje tudo muito informatizado, hoje parece que brinquedo tudo é celular, né? E aí, gente, celular, tablet, né? Então, a organização do tempo também é fundamental, tem que ter rotina. Gente, tem que ter horário para dormir. Tem pré-adolescente e adolescente que os pais vão perdendo gradativamente o controle pela educação. E, gente, então essa organização do tempo e do espaço é uma forma de organizar regras e limites para o ambiente da nossa casa. Então, se a gente está falando em ambiente criativo, o ambiente ele tem que ser construído, ele tem que ser elaborado de forma tal que facilite os processos educativos e os processos criativos, né? Então, tem gente que fala assim, eu tenho muita dificuldade de colocar regras e limites nos meus filhos. Ora, a gente precisa pensar em como que as coisas estão funcionando. Se eu tentei de um jeito e não deu certo, eu tenho que tentar de outro. Porque ser pai e mãe hoje em dia é assim. A gente precisa educar a criança em casa para que na escola ela possa aprender os conteúdos que a escola está preparada para desenvolver, tá bom? E aí, gente, além de processo criativo e produto criativo, nós temos o ambiente criativo e, por fim, a pessoa criativa, tá? E essa pessoa criativa apresenta algumas características que são fundamentais, né? Agora eu vou apresentar para vocês quais são as características da pessoa criativa. Antes, tem um quadrinho aqui, né, que é uma fala do Albert Einstein, grande cientista. Ele diz assim, ó, a criatividade é a inteligência de se divertindo. Eu achei isso tão legal, gente. Vou repetir. A criatividade é a inteligência se divertindo. Vou pedir para ver se o pessoal da edição consegue colocar esse quadrinho junto, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira característica da pessoa criativa é a fluência e flexibilidade de ideias. O que é isso? Fluência, as ideias que vão fluindo pela nossa mente. A nossa mente vai produzindo ideias e essas ideias vão fluindo e de forma flexível. Então, é fluência e flexibilidade de ideias, tá? A segunda característica, pensamento original e inovador. Gente, pensamento original, o que é isso? É um pensamento diferente. É um pensamento que não é igual àquele pensamento predominante que vinha até então funcionando, né? Pensamento original e inovador. A ideia de inovação, de inovar, está muito forte aqui nesse item, que é a segunda característica da pessoa criativa. Terceira, alta sensibilidade. Gente, nós temos pessoas que são muito sensíveis. São as pessoas que mais se identificam com as artes, por exemplo, né, com as emoções, né? Então, a alta sensibilidade é uma característica muito importante das pessoas criativas, tá bom? Então, essa é a terceira característica. Eu vou apresentar as demais em seguida, tá bom? Dando prosseguimento às características da pessoa criativa, nós temos aqui, então, a quarta característica é fantasia e imaginação. Gente, fantasiar, né? As crianças costumam fantasiar bastante. Elas inventam de uma coisa, ela transforma em outra. Criança que tem brinquedo de montar, por exemplo, gente, tem criança que brinca com um pedacinho de pau, de pedra. Para ela, aquilo representa um bonequinho, por exemplo,
né? Representa um cachorrinho. Então, isso é uma fantasia, né? E também imaginação. Então, a fantasia e a imaginação andam de mãos dadas. Então, tipo assim, é a brincadeira do faz de conta, né, gente? Vamos brincar de médico? Então, faz de conta que aqui é o hospital. Então, isso tem a ver com a imaginação das crianças, né? E no caso do adulto, fantasia e imaginação também funcionam. O que acontece é quando a gente deixa de ser criança para ser adulto, primeiro passando pela adolescência, né? Tem gente que confunde muito as coisas. Então tem gente que fantasia exagerando. Por exemplo, no caso de um namoro. Puxa vida, a minha namorada está apaixonada por mim. Gente, isso pode ser uma pura fantasia. Alguma coisa ligada ao desejo, né? E coisas ligadas à imaginação. Isso, no caso de adolescentes e adultos, acontece. Gente, e tem adulto que é muito mais parecido com o adolescente do que com o adulto mesmo, né? Por causa da maturidade ou da imaturidade emocional. Então, fantasia e imaginação é um outro eixo de características da pessoa criativa, tá? A quinta característica, inconformismo. O que é isso, gente? Isso é uma coisa assim, da gente não se conformar com qualquer coisa. Quando uma pessoa quer enganar outra, né? Ou quando a gente quer enganar uma criança, né? Não funciona. Por quê? Porque o inconformismo é tipo assim, eu não me conformo com tal coisa. Eu não me conformo com tal decisão. Eu não me conformo com tais regras, né? Então é assim que as coisas caminham, tá? A sexta característica da personalidade da pessoa criativa: independência de julgamentos. Gente, o que é isso? Tem pessoas que têm muito mais facilidade de julgar os outros, de apontar o dedo, né? Num julgamento que já é condenatório, inclusive, né? E às vezes a gente se perde. A gente perde a noção de que nós estávamos certos, né? A gente perde a noção. E aí, independência de julgamento tem a ver com isso. A pessoa está te julgando, pode estar sendo injusta, mas nós temos uma independência de julgamento dos outros para conosco mesmo, tá? Então esse é a sexta característica, tá bom? Aí logo abaixo na carta eu coloquei um outro quadrinho que eu achei muito legal. Tá escrito assim, ó, vamos ver se dá para colocar na edição. Inove, invente e reinvente. Olha, gente, é o lema da criatividade, né? Inove, do verbo inovar. Invente, do verbo inventar. E reinvente. Vamos inventar de novo, né? Então eu achei muito legalzinho colocar esses quadrinhos para ilustrar a nossa carta, né? Aí vem a sétima característica da pessoa criativa, né? Abertura a novas experiências. Gente, tem gente que detesta mudanças. E nós precisamos ter abertura para experiências novas. Se a gente não tiver abertura, a gente fica fechado. Então, a motivação é uma característica muito importante. Nós temos que ter motivação para fazer qualquer coisa. Sem motivação, não funciona. Sem motivação, não funciona, né? Então, tem que ter alta motivação, uma motivação significativa para a gente fazer as coisas. E curiosidade. Gente, a curiosidade é o que nos impulsiona a aprender. A curiosidade é o que nos leva a aprender as coisas, a querer saber o porquê.
Por que funciona assim? Mamãe, por que o passarinho voa, né? Mamãe, como que nasce o neném? Como que o neném entrou na sua barriga? Como que o neném vai sair? Essa curiosidade é uma coisa que impulsiona a aprendizagem e impulsiona para a nossa experiência criativa, tá bom? 11ª característica, um elevado senso de humor. Gente, eu adoro isso. Eu acho que o senso de humor é fundamental para nos mobilizar, para nos movimentar para frente. Então, ter um senso de humor é muito legal. Porque às vezes acontece uma coisa até chata, uma coisa desagradável, mas se a gente conseguir levar no senso de humor, né, e um bom senso de humor, a gente consegue driblar aquela coisa, né? 12ª, espontaneidade. Gente, é importante ser espontâneo. Uma coisa são pessoas que falam sem pensar e depois se arrependem, né? Pessoas impulsivas. E aqui nós não estamos falando de impulsividade, nós estamos falando de espontaneidade. A gente ser espontâneo também, para a gente não ficar bloqueado, congelado, né? Então a espontaneidade ajuda muito, tá? E aí, a 13ª característica da pessoa criativa é a autoconfiança. Gente, confiar na gente mesmo. E olha, de novo aí a autoconfiança que a gente estudou lá nas primeiras aulas, né? Junto com o autoconhecimento, com o autoconceito positivo. Então a autoconfiança é a gente confiar na gente mesmo. Quem não confia em si vai ter muita dificuldade para fazer qualquer coisa, para realizar qualquer coisa, muito menos coisas criativas, tá? E a 14ª e última característica da pessoa criativa é o autoconceito positivo. O que é autoconceito mesmo? Eu expliquei na aula passada que toda vez que a gente vê a palavra auto escrito com U, refere-se a nós mesmos, né? Então, autoconfiança é a confiança que nós temos em nós mesmos. O autoconceito positivo é o conceito que nós temos de nós mesmos. E é importante que esse conceito seja positivo, né? Isso é muito importante, muito sério. Então, gente, vocês podem ver que autoconfiança e autoconceito positivo combina com o tema central do nosso curso, que é a autoestima, né? Autoestima elevada, indicador de saúde mental. E aqui a gente acabou de observar as 14 características da pessoa criativa. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que eu planejei sobre essa aula de criatividade. Eu particularmente gostei muito e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e desejo a todos bons estudos. É só assistir o vídeo mais do que uma vez, a gente vai aprendendo mais, tá bom? Muito obrigado, gente! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco a respeito de algumas dúvidas que o pessoal, os alunos tiveram no nosso curso, em especial em alguns óleos essenciais que falam de problemas, se a pessoa tem problemas ou não, em especial do funcho doce, erva doce e óleo também de anis estrelado. Tem aqui uma pergunta da nossa aluna Rosiana de Ávila, de Amparo, São Paulo. E ela perguntou a respeito da indicação desses óleos essenciais para a endometriose. Então, a pessoa que tem, por exemplo, problemas de endometriose, ela não deve realmente utilizar esses óleos essenciais, como eu já falei nessa aula. Mas existem outros óleos essenciais que não devem ser utilizados porque eles têm efeito chamado estrogen-like. E o que é isso? São efeitos estimulantes desses hormônios do estrogênio. Então, quando eu falo para vocês, tomem cuidado, não é só porque você gosta desse óleo essencial que você deve ficar utilizando. Aconteceu inclusive com uma outra aluna que ficou preocupada depois dessa mesma aula.
Então, geraram bastante dúvidas a respeito disso. Por quê? Porque a pessoa vai ficar sempre estimulando. Se ela já tem nódulos, cistos, por exemplo, nas mamas, se ela tem, por exemplo, alguma tendência a esse tipo de problema nos ovários, se ela tem endometriose, ela não pode utilizar nenhum óleo essencial desse tipo. Tanto da erva doce, quanto do funcho doce, quanto o anis estrelado, mais outros que eu não cheguei a dar também, que é do gerânio, que é também da salves clareia. Todos esses óleos essenciais, eles estimulam muito o estrogênio. Portanto, essas pessoas que têm esses problemas de saúde não podem utilizar esses óleos essenciais. Por isso eu falo desde o começo, desde a primeira aula, tomem cuidado com os óleos essenciais que você está utilizando. Uns às vezes acalmam ou acalmam demais, outros você está estimulando demais. No caso, esses vão estimular demais essa parte hormonal. Para quem tem essa deficiência hormonal, é excelente. Por isso que eu falo, é necessário sempre consultar um aromaterapeuta que já esteja formado. Agora, se vocês têm dúvida a respeito disso, precisa estudar mais. Outra coisa também que eu falo para vocês, utilize sempre pequenas quantidades, inclusive menor do que aquelas recomendadas que vocês podem ler por aí. Porque a quantidade de problemas por conta desse modismo de óleos essenciais está muito alta. E isso pode prejudicar. Você não pode escolher o óleo essencial só porque ele tem um cheiro gostoso. Você tem que saber para que ele serve. E dentre tantos óleos essenciais que existem, sempre você vai encontrar um que seja adequado para o seu tratamento, para a sua qualidade de vida melhorar, que não vai atrapalhar problemas que você já tenha, ok? Eu espero que já tenha respondido essa dúvida. Caso tenha algumas dúvidas a respeito de óleos essenciais e das aulas que eu já ministrei, vocês podem me enviar mais perguntas. Um beijo, fica com Deus.